Muito boa noite a todos que estão aí conectados com a gente. Hoje, domingo, vamos realizar a partir desse momento o nosso culto online da Igreja Discípulos Eternos, a ID. E eu quero desejar boa noite de ressurreição para você, que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração sempre abundante. É isso que nós desejamos nesse início de noite, nesse início de culto. Nós vamos participar juntos com toda a família ID e os amigos de todos os lugares aí que já têm assistido junto com a gente a nossa programação, nossos cultos, nossos treinamentos. E hoje, o domingo da ressurreição de Jesus. Vai ser algo muito revelador, eu tenho certeza, para a sua vida. Mais uma vez, vamos estar celebrando a ceia, nesse momento que muitas pessoas estão aí acometidas de enfermidade. Querido, o sangue de Jesus, Ele é que protege a nossa vida. Agora a gente precisa crer. E eu sei, querido, em tempos de crise, não é tão fácil crer. É verdade, eu reconheço isso. Mas a palavra do Evangelho, quanto mais você estuda, mais você lê, mais você ouve, mais você aprende. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o Evangelho, as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus deixou para nós nos alimentarmos, é isso que a gente tem que ver. É isso que nós temos que ouvir, aprender, viver na nossa vida. Então, nesse momento, que o sangue de Jesus Cristo proteja a sua vida, a sua casa, creia somente. Ainda que você sinta algo, mas você vai crer que o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E você vai dizer: eu tenho saúde para a glória de Deus. O nome do Senhor será exaltado na sua vida, na sua casa. Ok, queridos? Em nome de Jesus. Então, queridos, nós vamos iniciar falando dessa palavra que nós preparamos para hoje. Estávamos aqui comentando num bate-papo acerca da morte de Jesus. Na sexta-feira, Jesus foi entregue para a morte. Ontem, no sábado, nós falamos acerca de como ficou o mundo quando Jesus foi sepultado. Os discípulos sem Jesus, o mundo sem Cristo, a desesperança que poderia ter ali atingido o coração deles. E agora, o que nós vamos fazer sem Jesus? Mas eles não lembraram das profecias e daquilo que o próprio Jesus falou, que Ele iria ressuscitar. Ok? E hoje, no domingo, no terceiro dia, a ressurreição de Jesus. Então hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus, a Páscoa. Por que a Páscoa? Porque Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal, é o que diz a Bíblia, que foi imolado, que foi ferido por nós, para nos proteger da ira de Deus, para nos guardar, para nos perdoar dos nossos pecados. Hoje nós temos redenção, salvação. Hoje nós temos o sangue de Jesus na nossa vida. Que maravilha, irmãos! Se nós realmente entendêssemos a profundidade espiritual que isso tem, nós viveríamos de uma forma mais intensa para Deus. É verdade. Não nos preocupando com muita coisa. A preocupação, ela é normal. Por quê? Porque nós temos uma alma. Nossa alma é dotada de sentimentos. Ela se entristece, ela se ira, ela se alegra. Muita coisa acontece dentro da nossa alma. E o ser humano, se ele entender a vida no espírito, ele começa a consolidar a alma. Coisas que abalam muita gente não o abala. Por quê? Porque ele tem vida no espírito.
Ele entendeu a verdade do Evangelho. É normal se preocupar. Com certeza, somos seres humanos. Mas não de uma forma em que vai nos prejudicar até na nossa saúde. Não. É a confiança em Cristo Jesus, é a confiança em Deus, que Ele é conosco. Ele é conosco. É claro, nós temos as nossas preocupações como seres humanos, mas logo isso vai acabar. Nós estamos aguardando o Rei voltar. Muitas pessoas não creem dessa forma. Nós cremos até o final. Ele vai vir nos buscar. Breve, logo, tudo isso vai acabar. Estaremos com Ele na glória, em um lugar que Ele foi preparar. Ele disse que quando preparasse, Ele voltaria e nos levaria para Ele mesmo. Estamos aguardando a volta de Jesus. Hoje, domingo de ressurreição. Então, o que aconteceu, né, após a morte de Jesus? O mundo aparentemente estava sem esperança alguma, porque o mestre morreu, agora não havia mais para onde recorrer. Era ele que auxiliava, orientava, era sempre ele que estava ali dando um ombro amigo, era ele que estava abraçando, era o Senhor. E agora ele morreu. E uma coisa que a gente observa na palavra é que os discípulos de Jesus esqueceram das profecias, como falei no início, e esqueceram das próprias palavras de Jesus. Uma dessas palavras é que ele iria morrer. Eu vou ler para você, se você puder acompanhar também na sua casa, se você tiver uma Bíblia aí, você abra aí em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 31 ao 33. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, versículo 33, no terceiro dia, ele ressuscitará. Glória a Deus. A palavra de Jesus, enquanto estava aqui nessa terra, falou com os discípulos. Ele orientou os discípulos dizendo: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas eles esqueceram desse detalhe. E eles ficaram um com o outro se perguntando: e agora o que nós vamos fazer? A verdade é que não havia o que fazer, só havia a atitude deles era de esperar a ressurreição. Se ele falou que vai ressuscitar, ele não mente, ele é fiel, ele vai ressuscitar. Então, querido, sexta-feira Jesus morre, e desde já aqui tem uma revelação poderosa para a nossa vida, poderosa mesmo. Porque eu pergunto para você, a morte poderia ceifar a vida de Jesus? Nós falamos que Jesus morreu de uma forma bem simplória, porque quando alguém perde a vida, nós dizemos que ele morreu, né? Faleceu, porque a morte tirou a sua vida. Mas no caso de Jesus, algo muito interessante aconteceu, porque a morte não poderia ceifar a vida de Jesus. Você sabia disso? Jesus não poderia morrer, então na cruz, diz alguns estudiosos que a morte na cruz, ela demorava muito. Para a pessoa morrer, ela demorava demais, porque ela ficava pendurada, pregada, era um sofrimento. As aves do céu vinham e ficavam ferindo a pessoa, era um sofrimento total, durava às vezes 3 dias para a pessoa morrer. Jesus morreu no mesmo dia, em algumas horas. Por quê? Por que ele morreu logo? Porque Jesus, em
entrou na morte. Ele entrou na morte porque ele olhou para nós e viu, eu preciso fazer isso, senão eles não terão redenção. Ele entrou na morte e a morte o levou. Não o matou, o levou. Porque a morte não poderia matar Jesus. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê, querido? A morte. E eu pergunto para você, Jesus tinha pecado? Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que maravilha! Jesus não tinha pecado, mas Deus o fez oferta pelo pecado de toda a humanidade. Ele foi a oferta, ele foi o nosso cordeiro pascal. Foi ele imolado, o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito para que Deus resgatasse o homem novamente para si. Aleluia! Meu Deus, é forte. Você entende, querido? É isso que aconteceu lá na cruz. Jesus entra na morte, permite que a morte o leve para o sepulcro, porque assim estava escrito pelos profetas, e ele, o próprio Jesus, profetizou. Mas os discípulos não lembraram disso, não lembraram. Pensavam que tudo tinha acabado. Os demônios fizeram festa, né? Fazendo aqui conjecturando na cabeça, né? Imaginando, fizeram uma festa. Mas eles não esperavam que no domingo, hoje, ele iria ressurgir com poder, com glória, com a chave da morte e do inferno, para reinar para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus. Você se lembra que lá no Egito, quando veio a última praga no Egito, qual era a última praga? O anjo da morte. O anjo iria passar. E a verdade é que Deus não ia poupar ninguém, nem hebreu, nem egípcio. É o que a Bíblia diz. Mas Deus fez o que, irmão? Deus disse, não, há um povo que é meu, que eu amo. Então, Deus deu a orientação para que eles matassem um cordeiro. Para que eles matassem um cordeiro. Então, Cristo é o nosso cordeiro pascal. E eles mataram um cordeiro. Por quê? Porque isso era uma alegoria, apontando para a realidade que nós vivemos hoje. Cristo foi o nosso cordeiro, ele morreu por nós. Ele foi sacrificado por nós. Por quê? Porque no mundo há uma praga. Falando na linguagem daquela época. Eles estavam nas suas casas, protegidos porque mataram o cordeiro, pegaram o sangue, passaram no umbral da sua porta, da sua casa, e a carne do cordeiro, eles estavam dentro das suas casas, com a carne do cordeiro que era assada, passada pelo fogo, e eles se alimentavam da carne do cordeiro, enquanto que o sangue no umbral da porta protegia-os da ira de Deus que estava assolando o Egito naquela época. Então eles estavam comendo a carne do cordeiro dentro da casa. Era a ordem de Deus. E também eles estavam bebendo o sangue do cordeiro na casa. Você entende o que eu quero dizer?
Hoje, a nossa realidade é a mesma. Nós, quando celebramos a ceia, nós estamos comendo a carne do Cordeiro e também estamos bebendo o sangue do Cordeiro, porque o sangue hoje, para aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, o sangue está estampado em suas casas, nas suas famílias, nessa casa de Deus. E agora, a maldição, a praga, a ira de Deus não pode tocar nessa casa. Você não pode mais ser julgado com o mundo. Você não pode mais sofrer punição junto com o mundo. Por quê? Porque o sangue já está na sua vida e na sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não pode chegar lá, não permita que chegue praga nenhuma na sua casa. Repreenda, dê uma ordem, aqui não vai chegar nada. Aqui é o sangue que nos protege, o sangue está na nossa casa, o sangue está na nossa vida. Nós nos alimentamos da carne do Cordeiro, nós bebemos o sangue do Cordeiro. Aleluia. É o que nós vamos fazer hoje, nos alimentar da carne e do sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele é o nosso Cordeiro. Foi isso que aconteceu lá. E quando o anjo da morte veio, a Bíblia diz que quando o anjo encontrava o sangue na porta, ele passava. É o que significa a palavra Páscoa, passagem. Passar por cima. É o que significa a palavra Páscoa. Passagem, passou por cima. E todas as vezes que um mal quer entrar na tua casa, ele tem que passar por cima. Creia, meu irmão. Não tenha uma fé superficial. Creia. Ainda que por dentro algo queira te amedrontar, mas abra sua boca e diga que eu não permito que chegue aqui. E tem mais, se alimente dessa palavra, se alimente de Jesus. Faça a ceia, se você quiser, você pode fazer todos os dias na sua casa com a sua família. Se alimente do Cordeiro Pascal. Se alimente do seu sangue todos os dias. Você pode. Por isso que nós não pregamos uma religião, nós pregamos o Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós. Você entende? Se a televisão está fazendo você ficar doente, desligue. Porque só é notícia ruim. Sabe o que é isso? É a mídia. Está tudo arquitetado para meter medo na população. Desligue a sua TV. Se alimente do Evangelho. Se fortaleça em Jesus. Ore, jejue, busque. Deus mandou dar essa palavra para você hoje. Não é hora mais de estar ligado com o mundo. O mundo está debaixo da ira de Deus. E se você se conectar com o mundo, você também vai ser contaminado. Porque lá fora, lembre-se, no Egito, lá fora, a maldição, a praga estava rondando de noite. Mas dentro da casa, o Cordeiro estava lá. O Cordeiro está na sua casa. O Cordeiro está aí na sua casa. Quantos creem? Eu creio. O Cordeiro está aqui nessa casa. Para ficar aqui registrado que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz lá. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento. Porque Deus não gosta de mistura. Ou é dele ou não é dele. Ou é povo de Deus ou não é povo de Deus. Entende? Deus não gosta de mistura. Deus não gosta que misture graça com lei.
Muita gente prega graça com lei. Graça. Mas lei é igual a lei. A graça é pura. O evangelho da graça é puro, não pode ser misturado. Ou é graça ou não é graça. Amém? Aleluia. Então, assim como certamente sois, Paulo estava dizendo, vocês são de Deus, não há mistura em vocês, são de Deus. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento. Assim como certamente vocês são. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluia. Amém? Se o povo hebreu não tivesse feito como Deus o havia orientado, não colocasse o sangue na porta, não comesse a carne do cordeiro e bebesse seu sangue, eles iriam sofrer a condenação junto com o povo do Egito. Por que eu estou falando isso? Eles eram o povo de Deus? Sim, eram. E o povo do Egito era o povo de Deus? Não. Então não havia uma diferença? Sim, mas havia uma coisa que não tinha diferença entre eles. Sabe o que é? Todos eram pecadores. Então quando Deus envia o anjo, era para eliminar todos. Mas por causa do Cordeiro, um povo, que era o povo de Deus, foi livre da maldição. Aleluia! Porque a verdade é que a ira de Deus estava sobre todos. Mas aqueles que creram no livramento pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, eles foram libertos dessa ira, dessa praga. A Bíblia diz, olha só, que Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, porque quando falamos de Cordeiro, estamos falando de sacrifício. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 29. João Batista observa alguém andando e ele diz, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,29. Hoje você não é mais pecador. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, você que entregou sua vida sinceramente para Deus, você é alguém que recebeu o benefício do Cordeiro, que foi tirar o pecado da sua vida. Quando Jesus fez isso, que Ele é o nosso Cordeiro, quando Deus olha para você, Ele não olha mais, você não tem mais passado. Ah, o que eu fiz no passado? Esquece. Hebreus 10:17 diz que dos seus pecados Ele não se lembra mais. De forma alguma. Ele esqueceu, acabou. Falando de uma forma bem simples, né? Eu sei que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Ele não se lembra mais dos seus pecados. Eu não me permitirei lembrar, em outras traduções. Que eu acho que é até melhor, né? Não me permitirei mais lembrar. Porque o sangue do Cordeiro Pascal já passou na sua vida. Ele olha nessa casa que é você, o sangue passado no umbral dessa casa. Ele não pode mais te condenar. Ele não pode mais trazer ira sobre a tua vida. Por quê? Porque a ira que era para você foi colocada em Jesus, no Cordeiro. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou sem defeito algum.
ele não tinha defeito. Você foi resgatado por Jesus através do seu sangue. Creia nessa verdade. Você não se tornou pecador por causa dos seus pecados. Os seus pecados são frutos de um pecado original, Adão. Você entende? O que Jesus fez? Ele tirou a condenação desse pecado original. Então todos os pecados foram perdoados. Fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia. Que bênção. O povo hebreu, olha só, a gente está fazendo esse paralelo, né? O povo hebreu comeu a carne e bebeu o sangue do cordeiro. É o que nós vamos fazer daqui a pouco, celebrando a ressurreição de hoje, domingo. Aleluia. Então eles se alimentavam, hoje também a gente se alimenta. Se alimenta do cordeiro, se alimenta de Jesus. Nós recebemos a vida de Jesus em nós. Pastor, muita gente não acredita nisso. Eu acredito, primeiro, porque eu tenho testemunho de várias pessoas que foram curadas. Segundo, porque a palavra revelada mostra isso. Como posso duvidar? Eu vou ler para você algo que está em Salmos 105, versículo 37. Olha só esse versículo. Está falando do povo hebreu. O povo hebreu, ele se alimentava da carne de Jesus, melhor dizendo, da carne do cordeiro que representava Jesus. Bebia o seu sangue. Eles, era uma ordem de Deus, tinha que fazer dessa forma. Eles tinham que se alimentar da carne do cordeiro morto e beber o seu sangue e passar nos umbrais das portas o sangue. Após esse evento, o que aconteceu com o povo hebreu? Eles foram libertos, eles saíram do Egito, eles foram embora, saíram da escravidão. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você sai da escravidão. E agora você tem uma nova vida em Cristo. E para viver essa vida em Cristo, você tem que se alimentar da carne e do sangue do seu Salvador, do Cordeiro Pascal. Olha o que diz em Salmo 105, versículo 37. Diz assim, ó: mas a eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Aleluia. Está falando de quem aqui? Do povo hebreu que saiu do Egito. Eles eram escravos, eles não tinham nada, eles nem trocavam de roupa porque não tinha. Eram escravos. No mundo, as pessoas são escravas, não tem nada. Não tem Jesus. Você entende? Mas quando entendem o sacrifício de Jesus na cruz, quando entendem a ressurreição de Jesus, o poder que há em Jesus Cristo, eles deixam de ser escravos, eles abandonam a vida de escravidão. Deus os liberta da ira. Pode ir. E olha como eles saíram do Egito. Mas a eles os fez sair com prata e ouro. Eram escravos, não tinham nada. E agora saíram do Egito ricos. E tem mais. Nenhum deles, nenhum só, diz a Bíblia, ficou doente, enfermo. Porque se alimentaram do Cordeiro de Deus, do Cordeiro da Páscoa. Aleluia. Porque a Páscoa é uma das festas mais importantes para o cristianismo. Resumindo, porque fomos salvos da ira de Deus. Muita gente quer entregar sua vida a Jesus porque ele tem medo de ir para o inferno. Querido, o inferno é só um detalhe. O inferno é só um detalhe. Cristo nos livrou da ira de Deus. A ira de Deus é que é um negócio inimaginável. Nós fomos livres da ira de Deus.
que ainda virá sobre essa terra também. Mas o mundo já está ainda sob a ira de Deus. Mas vai haver um dia que Deus vai derramar toda a sua ira sobre a terra. Aleluia! Por que o Cordeiro tinha que morrer? Por que Jesus tinha que morrer, querido? Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é justo. Como ele é santo, ele tinha que punir o pecado. Como Deus é justo, ele tinha que operar a justiça. Entende? Em todas as épocas, antes da graça, Deus, ele punia o pecado do homem com justiça, porque Deus é santo, 3 vezes santo. Ele não suporta pecado. E como vive o mundo hoje, debaixo de pecado, de condenação. Então há uma ira ainda para ser derramada sobre o mundo, mas nós somos livres dessa ira, porque estamos em Cristo. A ira já foi derramada sobre Cristo. Quem está em Cristo não pode ser mais punido com a ira de Deus. Eu pergunto para você, como operar a justiça? Como punir o ser humano pelos seus pecados? Como Deus iria fazer isso se Deus amava e ama o homem incondicionalmente, de uma tal forma que ele nem imagina? Como Deus, amando o homem, iria punir o homem e acabar com o homem? Deus se viu agora, eu conjecturando de novo, em um dilema. Eu tenho que punir o pecado, mas se eu punir o pecado, eu vou destruir todo ser humano. Todos vão morrer. É aí que vem algo poderoso, emocionante, surpreendente, maravilhoso. É algo, querido, que é sobrenatural. É aí que muita gente não entende. Como Deus poderia punir o homem se ele ama o homem, mas o homem tinha pecado, estava distante, tinha que ser punido esse pecado. Mas Deus ama o homem. Aí o que Deus fez, querido? Segundo aos Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo. Ele veio morrer por nós através de Cristo. Para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele. Ele reconciliou o mundo com Ele mesmo. Ele não levou em conta os pecados dos homens. Ele veio porque Ele queria ver o homem sem condenação de pecado. E após isso Ele pôs na boca de todo ministro do Evangelho a mensagem, a palavra da reconciliação. É o que nós estamos pregando agora. A palavra da reconciliação. Amém? Deus queria operar a justiça e Deus também queria demonstrar o seu amor. Preste bem atenção. Deus queria operar a justiça, mas Deus também amava o homem. Deus queria derramar da sua ira sobre o homem para punir o pecado, mas Deus ama o homem e não queria destruir o homem. Ele queria o homem com Ele, do lado dele, para viver a eternidade com Ele, para estar com Ele, para desfrutar da eternidade, de tudo que há lá com Ele. Como fazer isso então? Deus desceu, Deus estava em Cristo. E o que acontece lá na cruz? A justiça se encontra com o amor. Você entendeu? A justiça se encontra com o amor. Então na cruz, a justiça de Deus foi completamente satisfeita para Ele. Ele operou justiça na cruz. Agora, todo o sacrifício de Jesus foi aceito e toda a ira de Deus caiu sobre Jesus, o nosso Cordeiro Pascal.
E agora você, entregando a sua vida a Jesus, por amor, porque Ele te amou, você é livre de toda a ira de Deus. É livre para se alimentar de Jesus. Assim como o povo hebreu saiu do Egito com prata e ouro, ou seja, saiu rico de lá. E que nenhum deles, nenhuma tribo saiu, nenhum enfermo, porque se alimentaram da carne do cordeiro e do sangue. Assim nós vamos fazer agora. Eu peço que você prepare aí seu pão, seu vinho, porque em você, Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus puniu o pecado dos homens na cruz, através de Cristo. Ele morreu. Sábado ele estava sepultado. E hoje, no domingo, Ele ressuscitou para a alegria de todos aqueles que o amam. Eu e você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Agora eu quero que você pegue o seu pão. Pegue aí o seu pão. Pegue aí o seu vinho. Vamos usar a linguagem do povo hebreu. Pegue aí a carne do cordeiro pascal. E pegue o seu sangue. Nós já saímos do Egito. E nós saímos de lá cheio de prata e ouro. Nós saímos de lá e nenhum de nós saiu ou está enfermo, doente. Fazendo uma comparação ao povo hebreu quando saiu do Egito. E agora, se tem alguém que não tinha entendido essa palavra e talvez você está na sua casa, enfermo, querido, que você está participando da ceia, eu peço em nome de Jesus que você tire toda a religião da sua cabeça e creia em Jesus agora. Porque é agora que você vai receber algo maravilhoso. Você vai receber saúde para o seu corpo. Se tem alguma enfermidade, você vai receber cura agora. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja sempre abundante na sua vida. Em nome de Jesus. Fique na paz.